Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esta é a quarta semana do PET volume 4. Nessa semana nós vamos continuar trabalhando com os gêneros textuais e vamos falar sobre o verbete de enciclopédia. Nós temos aqui um exemplo, aqui não tem o título, tá? Depois a gente vai ver que ele começa com um título. Então nós já temos logo de cara a introdução. Então, o texto começa dizendo: vacinas são substâncias que impedem a disseminação de doenças. A vacinação da população contra determinadas doenças salva milhões de vidas. O caso da varíola exemplifica bem isso. A doença matou cerca de 2 milhões de pessoas em 1967. Mas graças a um programa mundial de vacinação, estava erradicada 12 anos depois. Como atuam as vacinas? Muitas doenças são causadas por organismos minúsculos chamados bactérias ou vírus. Ao serem vacinadas contra uma doença, as pessoas recebem a bactéria ou o vírus que causa essa doença. Isso pode ser feito por meio de uma injeção, de uma gota na boca ou de um spray no nariz. A bactéria de uma vacina está morta ou enfraquecida. Ela causa pouca ou nenhuma reação na pessoa que a recebe, mas leva o sistema imunológico do corpo a fabricar proteínas chamadas anticorpos que combatem a doença. Se mais tarde a mesma bactéria entrar no corpo, o sistema imunológico saberá combatê-la. A história. Um médico inglês chamado Edward Jenner criou a primeira vacina em 1796. Jenner observou que havia tido a doença branda, que pessoas haviam tido a doença branda chamada varíola bovina, notando que elas notando que elas raramente contraíam a modalidade humana da varíola, uma doença mais grave. Ele fez experiências para descobrir a razão disso. Primeiramente, introduziu o material de uma ferida de varíola bovina num garoto saudável. O garoto contraiu a varíola bovina. Jenner, então, introduziu o material de uma ferida de varíola no braço do garoto que permaneceu saudável. O material da varíola bovina havia agido como vacina contra a varíola humana. O cientista francês Louis Pasteur foi outro pesquisador importante na década de 1880. Ele desenvolveu uma vacina contra a raiva. Pasteur usou uma forma atenuada do vírus da raiva para obter a proteção contra uma doença do vírus em plena força. Desde a época de Pasteur, os cientistas vêm produzindo vacinas contra muitas doenças. Em meados do século XX, Jonas Salk criou uma vacina que praticamente erradicou a poliomielite. Desenvolveram-se também vacinas contra sarampo, cachumba, cólera, peste bubônica, tuberculose, gripe e hepatite. Bom, vamos então às questões. Sobre qual assunto trata o texto lido? Qual a importância desse tipo de texto para a comunidade em geral? Então, para as pessoas em geral, que importância que tem esse texto, né? Questão 3. O formato desse texto auxilia no seu entendimento? Por quê? Então, esse formato, né, que começa com são assuntos, né, tratados em tópicos diferentes, né, e que começam, deixa eu voltar lá, que começam, por exemplo, com uma introdução, né, com algum dado, depois com a história. Esse tipo de texto, ele auxilia no entendimento ou não? Por quê?
Questão 4. Há um público específico para esse tipo de texto? Que público seria esse? Bom, a questão 2, nós vamos planejar a produção de um verbete de enciclopédia. Vocês vão escolher um tema do seu interesse e que você conheça bastante e vai escrever abaixo. Tá? O tema aqui, só o título, tá? Só vão escolher que texto que vocês vão criar. Bom, e aí então vocês vão escrever os tópicos ou informações sobre o tema escolhido. Eu sugiro a vocês que façam pesquisa, né, para poder desenvolver. Então, vocês vão colocar aqui uma introdução sobre o assunto, algumas informações históricas e algumas informações gerais. Feito isso, vocês vão escrever, né, um verbete nesse espaço abaixo. Podem notar que é um espaço grande, tá? Então, vocês vão escrever naquele formato lá do texto da vacina. O tema que vocês vão escolher pode ser qualquer tema, por exemplo, pode falar sobre amizade, sobre plantas, sobre animais, sobre um animal, né? Sobre a onça. Vamos falar sobre a onça. Vocês vão colocar as informações aí. Então, eles não especificaram que tipo de texto, que tema que é para escolher. Então, pode escolher qualquer tema, tá? Mas tem que ter, assim, um apanhado geral. Para pesquisar na internet é muito fácil vocês colocar, por exemplo, vocês vão colocar uma. Vocês vão procurar na internet, por exemplo, um verbete de enciclopédia sobre a onça ou sobre a amizade. Vão colocar assim, já vem completinha para vocês. Vocês vão adaptar, né, para colocar no caderno, aqui no material de vocês, ok? Bom, gente, isso é tudo. Nós estamos encerrando então essa semana, né? E eu vou esperar então a postagem de vocês, ok? Tchau!